Também os passos firmes de Haruka Sakura ecoavam solitários pelo asfalto quente daquela nova e misteriosa cidade. Também o vento forte soprava contra seu rosto, balançando suas mechas distintas de cabelo metade preto e metade branco. Sakura ajeitou a gola alta de seu uniforme verde escuro, sentindo o peso das expectativas que carregava em seus ombros. Seus olhos com heterocromia brilhavam com uma fúria contida, refletindo seu desejo inabalável de chegar ao topo. Ele sempre foi rejeitado por sua aparência incomum, o que o forçou a confiar apenas na força bruta de seus próprios punhos. Colégio Furin era conhecido como o covil dos piores delinquentes, o lugar perfeito para testar seus limites. Também, enquanto caminhava pelas ruas de comércio local, Sakura observava o movimento pacífico dos moradores. De repente, um grito agudo de socorro quebrou a tranquilidade daquela pacata vizinhança. Perto de uma viela escura, uma jovem de cabelos castanhos tentava se esquivar de 3 homens intimidadores. Também os delinquentes locais sorriam com escárnio, segurando sacolas cheias de mercadorias que haviam acabado de roubar. Kotoa Tachibana recuava assustada, abraçando seu próprio corpo enquanto tentava encontrar uma rota de fuga. Sakura não tolerava ver covardes atacando os mais fracos e correu imediatamente em direção ao perigo. Com um salto impressionante, ele desferiu um chute certeiro no rosto do primeiro delinquente. O homem foi arremessado violentamente contra as caixas de madeira, desmaiando no mesmo instante. Também os outros 2 agressores olharam para trás em choque, sem entender de onde viera aquele ataque surpresa. Sakura pousou no chão com agilidade, encarando os inimigos com um sorriso cubril e desafiador. Segundo delinquente avançou desajeitadamente com um soco direto, tentando recuperar o controle da situação. Movendo-se como um raio, o jovem de cabelos bipartidos esquivou-se do golpe, inclinando seu corpo para o lado. Sakura aproveitou a abertura e desferiu uma sequência de socos devastadores diretamente no estômago do oponente. O agressor perdeu o fôlego imediatamente, caindo de joelhos com as mãos coladas à barriga. O último delinquente remanescente entrou em pânico e puxou um canivete brilhante do bolso da jaqueta. Kotoa soltou um suspiro de terror ao ver a lâmina reluzente apontada para o seu salvador. Sakura apenas riu do desespero do homem, achando ridícula aquela patética tentativa de reação. Ele segurou o pulso do criminoso com uma velocidade sobre-humana, quebrando instantaneamente sua postura de ataque. Com uma rasteira violenta, Sakura jogou o último oponente de costas contra o chão duro. Também a lâmina caiu inofensiva longe deles, selando de vez o destino daquele combate desigual. Sakura limpou a poeira de suas calças com um gesto rápido, respirando sem qualquer sinal de cansaço. Também a poeira finalmente assentou na ruela, revelando os 3 delinquentes completamente derrotados e caídos. Kotoa aproximou-se timidamente do jovem, maravilhada com a demonstração inacreditável de força pura. Também ao perceber os olhares de gratidão da garota, Sakura corou imediatamente e virou o rosto envergonhado. Ele gritou que não precisava de agradecimentos e que lutava apenas por puro interesse próprio. Kotoa ignorou a grosseria superficial e sorriu calorosamente, convidando o herói para descansar em seu café. Sentado à mesa do charmoso local, Sakura comia vorazmente os pratos deliciosos que a jovem servira. Durante a conversa, ele revelou com orgulho que estava na cidade para ingressar na temida Furin. Para a surpresa total do jovem delinquente, Kotoa não demonstrou qualquer tipo de medo ou aversão. Também ela explicou sorridente que os estudantes de lá haviam mudado radicalmente de postura nos últimos tempos.
Aquela antiga escola de vilões sanguinários tinha se transformado em um escudo protetor da população local. Também os alunos agora se organizavam em uma facção de heróis urbanos benevolentes apelidada de Boforin. Sakura custou acreditar que criminosos perigosos pudessem agir por puro altruísmo e sem segundas intenções. De repente, o som estridente de sirenes públicas e gritos desesperados do lado de fora interrompeu a conversa. Kotoa correu até a porta com o rosto pálido, apontando para o fim da avenida principal. Uma horda massiva de delinquentes de uma gangue rival cruzava agressivamente a linha de fronteira territorial. Sakura deu um passo à frente com seus punhos firmemente cerrados, sentindo a adrenalina correr rápida em suas veias. Também, mas antes que ele pudesse se mover, várias silhuetas de imponentes em uniformes da Furin surgiram nos telhados circundantes. Diante daquela iminente e destrutiva guerra de gangues, Sakura percebeu que sua verdadeira aprovação na cidade estava apenas começando. Também os raios solares da manhã seguinte cortavam as frestas da janela, despertando Sakura para o seu primeiro dia oficial na infame escola Furin. Ele vestiu o uniforme verde escuro de gola alta com um nó firme no peito, sentindo o peso daquela nova identidade em seus ombros. Caminhando pelas ruas movimentadas que havia defendido no dia anterior, os moradores locais já o reconheciam e acenavam com sorrisos calorosos. Também desviando o olhar rapidamente para esconder o rosto avermelhado, o jovem delinquente apressou o passo em direção aos portões colossais do colégio. A fachada da escola estava completamente coberta por grafites coloridos e marcas de batalhas antigas, emanando uma aura de pura rebeldia. Sakura cruzou o limite do pátio principal com os punhos cerrados, pronto para enfrentar qualquer um que se colocasse em seu caminho rumo ao topo. Também de repente, um jovem de óculos e cabelos castanhos tropeçou nos próprios pés, caindo desajeitadamente bem diante de Sakura. Garoto desajeitado ergueu os olhos marejados, ajeitando os óculos trêmulos, enquanto tentava recolher um caderno cheio de anotações espalhadas. Temos também ele se apresentou rapidamente como Akihiko Nirei, um estudante que admitia não saber lutar, mas que conhecia cada detalhe sobre os guerreiros daquela escola. Sakura resmungou alto para afastar a presença daquele garoto falante, alegando que estava ali apenas para esmagar os mais fortes e nada mais. Longe de se intimidar, os olhos de Nirei brilharam de admiração ao reconhecer o herói que havia salvado a cidade no dia anterior. Temos também, sem dar ouvidos aos elogios, Sakura caminhou determinado até a sala do primeiro ano, onde o verdadeiro caos parecia reinar. Ao abrir a porta, o som de risadas altas e conversas agressivas cessou quase instantaneamente quando dezenas de delinquentes fixaram seus olhares nele. No fundo da sala, um garoto incrivelmente alto e de expressão fechada estava com os pés jogados sobre a mesa, ignorando completamente o ambiente. Nirei sussurrou às pressas atrás de Sakura, revelando que aquele gigante era Kyotaro Sugishita, conhecido como o cachorro louco devoto ao líder da escola. Ignorando o aviso de perigo, Sakura caminhou diretamente até o centro da sala e declarou em voz alta que assumiria o controle daquela turma inteira. Também essas palavras provocativas atingiram o orgulho de Sugishita, que se levantou lentamente da cadeira, fazendo a mesa tremer com um movimento brusco. Também a atmosfera no ambiente tornou-se sufocante quando os dois estudantes mais perigosos do primeiro ano se encararam fixamente a poucos metros de distância. Também sem proferir uma única palavra extra, Sugishita desferiu um soco direto e devastador na direção do rosto de Sakura. Com reflexos afiados como uma lâmina, Sakura inclinou a cabeça para o lado, sentindo o vento do golpe passar raspando por sua bochecha.
Também ele contra-atacou imediatamente com um chute giratório veloz, mirando a costela do oponente gigante para desestabilizá-lo. Também os outros alunos da sala correram para os cantos das paredes, empurrando mesas para não serem atingidos pela fúria daquele combate brutal. Também antes que os dois pudessem colidir novamente com força total, o sistema de alto-falantes da escola chiou alto, ecoando uma voz urgente por todo o prédio. Também a transmissão anunciava que uma gangue rival do território vizinho havia cruzado a fronteira e estava atacando os comerciantes na rua comercial principal. Também ao ouvir aquilo, Sugishita cerrou os dentes e interrompeu a postura de luta, virando-se imediatamente em direção à saída da sala. Sakura ficou estático por um breve momento, confuso sobre o motivo de uma briga escolar ser interrompida por problemas da cidade. Mirei agarrou a manga do uniforme de Sakura com força, explicando que o dever absoluto de qualquer membro da Forin era proteger os cidadãos acima de tudo. Sem hesitar mais, Sakura correu logo atrás de Sugishita, impulsionado pelo desejo de não ficar para trás e de enfrentar os invasores reais. Toda a turma do primeiro ano se mobilizou instantaneamente, transformando o corredor silencioso em uma debandada de passos pesados e gritos de guerra. Também ao chegarem na rua principal do comércio, a cena era desoladora, com caixas de frutas viradas e placas de lojas jogadas pelo chão de asfalto. Um grupo de delinquentes com jaquetas pretas rasgadas estava intimidando uma idosa que tentava proteger desesperadamente sua pequena barraca de doces. Como um raio verde, Sugishita saltou sobre o capô de um carro estacionado e caiu desferindo um soco devastador que nocauteou o líder do grupo invasor instantaneamente. Também os outros invasores recuaram assustados, mas Sakura avançou logo em seguida com uma velocidade assustadora, desferindo uma joelhada voadora no peito de outro oponente. Trabalhando lado a lado pela primeira vez, embora trocassem olhares mortais de rivalidade, a dupla limpou a rua em questão de poucos minutos. Lojistas locais saíram de trás das portas trancadas, aplaudindo e agradecendo calorosamente aos jovens protetores da Bofurin por manterem a paz. Sakura sentiu seu coração acelerar com aquela demonstração genuína de afeto, cruzando os braços e virando o rosto para disfarçar o quanto estava tocado. Contudo, o momento de alívio foi interrompido quando um som pesado de passos sincronizados começou a ecoar do final da avenida principal. Uma fumaça densa ergueu-se ao longe, revelando uma silhueta imponente caminhando calmamente com um sorriso cínico desenhado no rosto. Sugishita rangeu os dentes com força total ao reconhecer a presença ameaçadora do verdadeiro líder da gangue rival que controlava a temida Zona Norte. Nirei deu 2 passos para trás em puro pânico, derrubando seu precioso caderno, enquanto sussurrava que aquele homem era conhecido por destruir escolas inteiras sozinho. Diante daquela nova e esmagadora ameaça que pairava sobre a cidade, Sakura deu um passo à frente com os olhos faiscando, sentindo que seu verdadeiro teste de sobrevivência estava prestes a explodir. Asfalto daquela rua estreita tremeu quando a gangue rival avançou com barras de ferro em punho. Sakura não esperou o impacto e se lançou contra o primeiro oponente com uma voadora devastadora. O som de ossos colidindo ecoou por todo o quarteirão enquanto os Bofurin mantinham sua linha de defesa intransponível. Sakura desviava de cada golpe inimigo usando reflexos sobre-humanos aprimorados por anos de solidão absoluta. Um soco de direita explodiu contra o queixo do líder inimigo, fazendo a poeira levantar do chão batido. Quando o último invasor desabou inconsciente na calçada, o silêncio pesado finalmente retornou à vizinhança. Gotas de suor e sangue escorriam pelo rosto de Sakura, mas ele recusava demonstrar qualquer fraqueza corporal.
Temos também ele limpou a boca com as costas da mão, sentindo a habitual queimação da adrenalina sumir aos poucos. Também sem dizer uma única palavra aos colegas de classe, o jovem deu as costas e caminhou sozinho sob a luz dos postes. Seus passos instintivos o levaram diretamente até a fachada familiar do acolhedor Café de Cotó. Também ao empurrar a porta de vidro, o tilintar suave do sino anunciou sua entrada naquele refúgio silencioso. Sentado calmamente no balcão principal, uma figura imponente e relaxada chamou sua atenção imediata. Agímio Memia, o lendário líder absoluto dos Bofurim, virou-se devagar com um sorriso enigmático no rosto. Sakura imediatamente recuou um passo, tensionando os ombros prontos para iniciar um novo confronto físico. Kotoa emergiu da cozinha dos fundos, segurando uma bandeja com chá quente e um pano de limpeza. Ela olhou firmemente para as feridas no rosto de Sakura e colocou a bandeja sobre a mesa de madeira. O Memia gesticulou para a cadeira vazia ao seu lado, convidando o jovem delinquente a se aproximar sem medo. Com um rosnado baixo, Sakura sentou-se rudemente na ponta do banco, mantendo os braços firmemente cruzados. Líder dos Bofurim fixou seus olhos claros na determinação selvagem daquele rapaz recém-chegado. Temos também ele perguntou diretamente por que Sakura desejava tanto alcançar o topo da escola através da violência pura. Sakura bateu com os punhos na madeira do balcão, gritando que a força era a única coisa verdadeira no mundo. Ele desabafou sobre como as pessoas sempre o rejeitaram e o rotularam como um monstro devido à sua aparência incomum. Suas memórias de infância solitária sob os olhares de desdém da sociedade vieram à tona como lâminas afiadas. O Meiumeia ouviu todo o desabafo sem interromper, permitindo que a dor acumulada do garoto transbordasse livremente. Também então, o líder estendeu a mão e pousou firmemente a palma sobre o ombro tenso de Sakura. Com uma voz profunda, ele explicou que na Fúria os punhos não serviam para ferir, mas sim para proteger os fracos. Sakura ergueu os olhos e viu uma sinceridade tão avassaladora que seu peito costumava doer de choque. Kotoa sorriu suavemente ao ver a carcaça defensiva do jovem delinquente finalmente começar a rachar. O Memi afirmou que a cidade inteira amava os Bofurim porque eles escolheram ser o escudo da comunidade. Ele desafiou Sakura a carregar esse fardo pesado se ele realmente quisesse se sentar no topo absoluto. Também as palavras ecoaram na mente de Sakura, destruindo os muros de isolamento que ele construíra por tantos anos. Uma lágrima teimosa e solitária ameaçou escapar de seu olho dourado, mas ele a limpou rapidamente em negação. Mirei e Sujishita de repente entraram correndo pelo café, quebrando a tensão com suas preocupações barulhentas. Eles correram até Sakura, checando se ele estava ferido após a grande batalha na rua de trás. Sakura olhou para os dois companheiros e percebeu que não estava mais caminhando sozinho naquele mundo cruel. Um sentimento caloroso e desconhecido preencheu seu peito, substituindo o antigo rancor por pura esperança comunitária. Olhou fixamente para o brasão verde dos Bofurim bordado em sua gola alta com imenso orgulho nascente. O Meiumeia sorriu abertamente, sabendo que a escola Furin havia acabado de ganhar seu protetor mais valioso. Sakura finalmente aceitou que seu verdadeiro topo não seria conquistado destruindo os outros, mas sim erguendo-os. Também erguendo a cabeça com orgulho ao lado de seus novos amigos, o jovem herói estava pronto para liderar os guardiões da cidade para sempre.